Bom dia, terceira série. Como vocês estão? Então, na aula de hoje, nós vamos dar continuidade lá no nosso conteúdo e nós vamos falar um pouquinho sobre os jogos de linguagem. Vamos falar desse filósofo novo ali, o Wittgenstein, nome difícil de falar. Ele mostrou, por meio dessa teoria, que nós vamos assistir um videozinho explicativo, ele mostrou que nomear era apenas um dos inumeráveis usos linguísticos, os incontáveis números de possibilidades que a linguagem tem. Segundo ele, os seres humanos, eles estabelecem inúmeros jogos de linguagem, isto é, diferentes usos da linguagem, em que se observam regras próprias e dentro dos quais o significado de uma mesma palavra pode variar muito. Como vocês já devem ter ouvido falar, palavras que são escritas da mesma forma, mas que elas têm sentidos diferentes. Por exemplo, manga. Se eu digo manga para vocês podem lembrar da fruta ou vocês podem lembrar da manga de uma blusa. Para isso fazer sentido, ela vai ter que estar dentro de um contexto. Por exemplo, eu quero comer uma manga. Então, eu sei que é uma fruta. Ou se eu digo, eu quero comprar uma blusa de manga longa. Então, eu tenho que usar as palavras dentro de um contexto para que ela faça sentido dentro da linguagem. Então, para ele, os significados da linguagem, eles não se encontrariam apenas nos objetos nomeados, apenas nos nomes dos objetos, mas nas diferentes formas como eles são usados, nos diferentes usos linguísticos, os quais, por sua vez, seriam essencialmente distintos entre si por seguirem regras próprias. Então, para o Wittgenstein, representar uma linguagem significa representar uma forma de vida. Vamos assistir agora um pouquinho, uma explicação sobre um vídeo de jogos de linguagem e depois vamos resolver os exercícios analisando o texto 1 e o texto 2. Olá! Neste vídeo falaremos um pouco sobre a filosofia da linguagem na perspectiva de Wittgenstein. Inspirados pela sua obra Investigações Filosóficas, falaremos principalmente sobre o que Wittgenstein chama de jogos de linguagem. Te convido a viajarmos um pouco e pensar sobre o que é a linguagem? Para Santo Agostinho, a essência da linguagem humana é que as palavras denominam objetos e as frases são ligações de tais denominações. Assim, cada palavra tem uma significação e a palavra substitui o objeto. Mas ele não fala em diferenças entre as espécies de palavras. Para Wittgenstein, o que Santo Agostinho descreve é um sistema de comunicação, mas isso não é tudo aquilo que chamamos de linguagem. Vejamos um exemplo. Pense na seguinte cena em uma construção civil. Um pedreiro grita para seu ajudante: "Tijolo!" E então o ajudante arremessa um tijolo para o pedreiro. Se a expressão fosse interpretada fora do seu contexto, tijolo se torna apenas um substantivo, uma simples palavra. Mas, na situação exemplificada anteriormente, a expressão tijolo é uma redução da fórmula linguística. Preciso de um tijolo! Ou talvez, jogue um tijolo! Para Wittgenstein, não se deve perguntar sobre os significados das palavras, e sim sobre as suas funções, sobre os seus usos. Desta forma, o significado de uma palavra é o seu uso na linguagem. Vejam esta caixa de ferramentas. Dentro dela temos um martelo, uma chave de fenda, um metro, uma serra, pregos e parafusos. Cada um desses objetos tem funções diferentes. O mesmo martelo que prego também o extrai. Do mesmo modo, acontece com as palavras. O que chamamos de linguagem é, na verdade, um conjunto de jogos de linguagens que podem ser empregados para indagar, consolar, indignar-se ou descrever. Não se pode dizer que existem o jogo de linguagem, que represente a totalidade da nossa linguagem. O que se pode dizer é que existem semelhanças de famílias entre os jogos. Não se pode dizer também o que é um jogo de linguagem. O que podemos fazer é, por meio de comparações, evidenciar essas semelhanças e dessemelhanças que existem entre eles. Um jogo de linguagem está ligado a uma forma de vida. Pensemos agora sobre esta outra cena. Um dono de restaurante fala ao telefone:
Precisamos reformular nosso cardápio. Se o dono do restaurante falou isso para o chefe, este irá entender que deve criar novos pratos. Agora, se ele falou isso para a equipe de marketing, eles pensarão na arte, no layout. Do mesmo modo, podemos pensar as placas ou sinalizações de trânsito como jogos de linguagem que se relacionam com a forma de vida dos motoristas de veículos de um modo diferente que com os pedestres. Aqui as placas, na maioria das vezes, não dizem muito. Assim como no trânsito existem regras, no jogo de linguagem também é assim. E essas regras estão profundamente enraizadas nas formas de vida. Podemos comparar a linguagem a uma velha cidade com uma rede de ruelas e praças, casas novas e velhas de várias épocas, e tudo cercado por novos bairros com ruas retas e regulares e casas uniformes. Existem inúmeras espécies de palavras, signos e frases, e essa variedade não é algo fixo. Podemos dizer que novos tipos de linguagem, novos jogos de linguagem surgem, outros envelhecem e são esquecidos. Segundo Wittgenstein, a filosofia não deve tocar o uso real da linguagem, apenas descrevê-lo, pois a filosofia deixa tudo como está. Nesse vídeo, tentamos falar um pouco sobre filosofia, explicitando alguns entendimentos da filosofia da linguagem para Wittgenstein e o que ele denomina de jogos de linguagem. Para isso, trouxemos algumas elucidações desse modo de pensar a linguagem, uma vez que uma mesma frase é entendida de formas diversas, pois as formas de vida são diferentes e, consequentemente, participam de jogos de linguagem diferentes. Desta forma, para Wittgenstein, representar uma linguagem equivale a representar uma forma de vida. Então, vamos acompanhar aqui a leitura do texto. Então, eles correspondem a alguns parágrafos da obra Investigações Filosóficas, da segunda fase de produção filosófica do Wittgenstein, na qual ele expôs a teoria Jogos de Linguagem. Então, texto 1. Mas quantas espécies de frases existem? Porventura, asserção, pergunta e ordem? Há inúmeras de tais espécies, inúmeras espécies diferentes de emprego do que denominamos signos, palavras, frases. E essa variedade não é algo fixo, dado de uma vez por todas? Mas podemos dizer, novos tipos de linguagem, novos jogos de linguagem surgem, outros envelhecem e são esquecidos. As mudanças da matemática nos podem dar uma imagem aproximada disso. A expressão jogo de linguagem deve salientar aqui que falar uma língua é parte de uma atividade ou de uma forma de vida. Tenha presente a variedade de jogos de linguagem nos seguintes exemplos e em outros. Ordenar e agir segundo as ordens. Descrever um objeto pela aparência ou pelas suas medidas. Produzir um objeto de acordo com uma descrição. Relatar um acontecimento, fazer suposições sobre um acontecimento, levantar uma hipótese e examiná-la, apresentar os resultados de um experimento por meio de tabelas e diagramas, inventar uma história e ler, representar teatro, cantar cantigas de roda, adivinhar enigmas, resolver uma tarefa de cálculo aplicado, traduzir de uma língua para outra, pedir, agradecer, cumprimentar, praguejar, rezar. É interessante comparar a variedade de instrumentos da linguagem e seus modos de aplicação, a variedade das espécies de palavras e de frases com o que os lógicos disseram sobre a estrutura da linguagem, inclusive o autor do Tratado Lógico-Filosófico. Então, a asserção quer dizer afirmação e os signos são os símbolos, as unidades linguísticas, por significantes objetos e significados que seriam os sentidos. Texto 2. Quando os filósofos usam uma palavra, saber, ser, objeto, eu, proposição, nome, e almejam aprender a essência da coisa,
devem sempre se perguntar: essa palavra é realmente sempre usada assim na linguagem na qual tem o seu torrão natal? Nós conduzimos as palavras do seu emprego metafísico de volta ao seu emprego cotidiano. Alguém me diz: você entende essa expressão? Ora, também eu a uso no significado que você conhece, como se o significado fosse uma penumbra que acompanha a palavra e é transferida para todos os seus empregos. Se alguém, por exemplo, diz que a preposição isto está aqui, apontando para um objeto diante de si, tem sentido para ele. Então, ele poderia perguntar-se em que condições específicas se emprega realmente essa preposição. Isto e esta. Nestas é que ela tem sentido. Então, o nosso exercício ali pede para a gente sintetizar as ideias presentes no texto, empregando um parágrafo para o conteúdo de cada um deles. Então, no texto 1, diz que falar uma língua é parte de uma atividade ou uma forma de vida. Como foi escrito aqui pelo Wittgenstein, que ele realizou uma rigorosa crítica dos problemas filosóficos da tradição anterior, a virada da linguagem. Concluiu que muitos deles não passavam de equívocos da linguagem. Então, no texto 1 fala sobre a língua como uma parte de uma atividade ou uma forma de vida. Ela permite inúmeros jogos de linguagem que se orientam por objetos e regras distintos, o que se modificam. A lógica anterior à virada da linguagem não contemplava essa diversidade. Então, e no texto 2, diz que tanto no uso do cotidiano quanto no filosófico é preciso reconhecer os diferentes jogos de linguagem. As palavras, elas não têm significados rígidos, fechados, e ao aceitar esse fato, a filosofia se afasta do uso metafísico da linguagem, admitindo os limites da metafísica da ontologia e, assim, evitando afirmações e especulações absurdas. Então, tá aqui uma síntese dos dois textinhos. Então, essa foi a nossa aula de hoje e de tarefa vocês deverão fazer a página 8 lá do caderno de atividades, ok? Então, um grande beijo, até a próxima aula. Estou aguardando foto das atividades feitas. Tchau, tchau!